E aí, turminha, tudo bem com vocês aí? Vamos continuar para mais uma aulinha bem bacana de matemática? E o que nós falamos na aula anterior? Vocês lembram disso? Mas lembrando do recadinho, né? A professora não vai esquecer. Vocês têm que responder lá a chamadinha, garantir sua presença. Como que responde? Respondendo os formulários, lá no primeiro link. Bom, daqui no Classroom que vai para vocês. Então tem lá o primeiro link, acessa, responde, reforça o seu aprendizado e também garante a presença. Beleza? Então vamos continuar aqui com a professora. Já passei o recadinho do lembre-se, né? E retomando o que vimos na aula anterior. Nós falamos de probabilidade e estatística, trabalhamos lá alguns gráficos, tabelas, tá bom? E nesta aula nós vamos estudar gráfico de barras e tabelas. Vocês já ouviram falar de gráficos de barras e tabelas? Já ouviram essa nomenclatura? Acredito que sim, já devem ter visto bastante. Então é isso que nós vamos explorar nessa aula, trabalhar um pouquinho disso, tá bom? Tenho certeza que vai ser muito legal. Então aqui com a professora, olha lá, por que estudar estatística? Alguém sabe, mas o que é estatística? Então, a estatística, ela serve para quê? Para coletar informações, para organizar informações e, principalmente, para a gente analisar elas e apresentar. Apresentar em forma de quê? Normalmente, ela é muito apresentada em forma de relatórios. Tem vários sites, tanto privados, tanto do governo, que ele traz vários relatórios estatísticos. Isso é muito legal, você pegar um relatório desse e começar a analisar. Trazem informações muito bacanas, tá bom? E gráficos e tabelas. Mas, e os gráficos? Onde que a gente entra com os gráficos e tabela? Ele é uma forma melhor para você representar, para você interpretar e para você analisar os dados. Quando nós organizamos ele de forma, tá bom? Assim, visual, com gráfico, com tabela, às vezes essa informação ela fica mais clara para vocês, né? Até para nós, quando nós estamos lendo, quando nós estamos vendo algum relatório, vendo algum dado estatístico, isso a professora trouxe alguns exemplos, nós vamos observar, tá bom? Então, aqui a professora já trouxe um quiz para vocês e quero começar a testar aí seus conhecimentos. O gráfico abaixo é chamado de gráfico de barras, que é o que nós vamos trabalhar hoje? Sim ou não? Não sei, hein? Tempinho para vocês. Já volto com a resposta. E aí, acho que ficou muito fácil, né? Porque não está representado uma barra aqui, né, pessoal? Então, esse não é, tá bom? Não é um gráfico de barras. Nós vamos estudar aí o que é um gráfico de barras. Mas ele não tem formato de barras, né? Ele tem um formato aqui circular, né? Então, ele é diferente, não é de barras, tá bom? Então, vamos começar com um exemplo. A professora Neumar realizou uma pesquisa com a sua turma da 2ª série. Seu objetivo era descobrir quais são as áreas profissionais que interessam para os estudantes. O resultado foi colocado em uma tabela e também em um gráfico. Vamos interpretar? Então, observem a tabela. Tem o número de estudantes e tem a profissão que eles têm interesse. Então, 14 dos estudantes falaram que se interessam por tecnologia, 8 por docência, 4 por saúde. E 10 ainda não decidiram sua área de interesse profissional, tá bom? Então, esse é o formato da tabela. Então, quando eu coloco esses dados em um gráfico de barras, percebam que aqui nós temos as barras, colocadas aqui em cor azul, amarelo, verde e rosa, representando os dados. Quais os dados? As áreas profissionais
Em relação ao quê? Aos estudantes da segunda série que a professora fez a pesquisa. Então, quando nós observamos esse gráfico, nós podemos interpretá-lo. Percebam aqui. Olha só, por exemplo, saúde. Quantos que escolheram saúde? 4. Então, quando você olha aqui no gráfico, você já consegue observar. Ah, qual que é a área de maior interesse deles? Tecnologia. Então, para isso que serve o gráfico, para a gente poder estar analisando visualmente, tá bom? Então, percebam lá. Então, tecnologia, docência, saúde e não decidiram. Então, o total de estudantes que responderam essa pesquisa é um dado que eu posso extrair dali também. 14 mais 8 mais 4 mais 10 mais 10, que é igual a 36. Então, olhando para o gráfico, você consegue trazer informações. O gráfico serve para isso. Você consegue identificar dados que às vezes não estão bem claros ali. Quando você olha para o gráfico, não estava escrito 36, mas você consegue analisar. Claro, de uma forma simples, como a professora está apresentando, mas de modo geral, quando você está trabalhando com gráfico em barras, é essa a ideia, tá bom? Continuando com a professora, vamos para um quiz. São representações de gráfico de barras? Observe esses dois gráficos. São os dois de pesquisas das profissões. Mas percebam as barras. Será que os dois são considerados gráficos de barras? Eu posso usar esses dois para representar essa informação? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês responderem rapidinho, que essa é fácil, né? Então, até logo! E aí, pessoal? Sim, eles são gráficos de barras, né, pessoal? Então, mas também, nesse caso aqui, olha só, que a gente pode chamar também de gráfico de colunas, né? Porque eu tenho coluninhas aqui, percebam, né? Então, essa é uma nomenclatura muito utilizada também, tá bom? Então, vamos lá para uma atividade. Sabendo que em uma empresa, sabendo que uma pesquisa sobre profissões com 36 estudantes foram entrevistados, certo? E 10 responderam, né, pessoal? Que ainda não escolheram nenhuma área para atuação profissional. Nenhuma área. Então, ele ainda não decidiu o que ele quer fazer, né? Tá bom? Essa é a informação que eu trouxe para vocês. Foi feita uma entrevista com 36 alunos ali, 36 pessoas, e 10 ainda não decidiram. Então, com a professora aqui, qual que é a representação em porcentagem dos estudantes que ainda não sabem a área profissional que irão seguir? Como que eu posso representar isso? Então, a professora agora vai dar um tempinho para vocês pensarem e representar isso em forma de porcentagem, tá bom? Um tempinho para vocês e já volto com a resposta.
Então, vocês perceberam que a professora utilizou os dados do nosso gráfico anteriormente, da tabela também, né? Acompanhando aqui com a professora, vamos lá. Como que nós podemos resolver isso? Nós podemos utilizar a famosa ali regra de 3. Né? E tenho certeza que vocês aí da segunda série já sabem, já utilizaram, mas vamos acompanhar passo a passo com a professora. Então, 36 representa 100%. 10 é o quê? É o número de pessoas ali que ainda não sabem, né? De alunos, por exemplo, da segunda série, que não sabem ainda a profissão que irá seguir. Né? Representa o quê? Quanto em porcentagem? Então, 36, 100%. 10 é o que eu quero descobrir, eu coloquei o x, que é o valor que eu vou encontrar. Então, multiplico aqui cruzado, tá bom? 36 vezes x, 36x. 10 vezes 100, tá? Multiplico lá 10 vezes 100. Então, 10 vezes 100 ali é 1.000. E o 36 que estava aqui multiplicando passou dividindo, tá bom? 1.000 divididos por 36, eu tenho lá aproximadamente 27,77% nessa pesquisa, que são 10 pessoas, ainda não decidiram a profissão, tá bom? Então, nós analisamos aí em porcentagem aquela pesquisa. Vamos continuar aqui? Então, agora nós vamos para a atividade 2. Representa em porcentagem a quantidade de respostas dos estudantes em relação à sua profissão. Então, agora vocês vão olhar cada uma dessas respostas e transformar ali em porcentagem, certo? Então, percebam ali no gráfico. Peguem cada dado e vocês podem utilizar a mesma ideia que a professora fez, a regra de 3, sendo que um deles já foi feito, que é os que não decidiram, que são os 10, né, que ainda não decidiram a sua área de profissão. Então, tempo para vocês.
E aí, já conseguiram fazer essas regrinhas de 3? Uma já está feita. Vamos para as outras? Então, acompanhando aqui. Então, tecnologia, 36 é o total, é o todo, né? Então, 36 é 100%. 14 é o que eu quero descobrir, tá bom? Tem interesse na área de tecnologia. Multiplico o cruzado, 36 vezes x, 36x. Agora, eu multiplico aqui 14 vezes 100, eu terei 14.000. 14.000, 36 está multiplicando, passa dividindo. Então, 14.000 não, né? 1.400. 1.400 divididos por 36. Então, isso é igual a 38,89%, aproximadamente. Lembra lá do sinalzinho? Aproximadamente, porque ele não deu ali, tem mais algumas casinhas decimais. Para a docência, a mesma ideia. Então, olha lá, eu tenho 36, que representa 100%, tenho 8, que gostam da docência, e x é o valor em porcentagem que eu quero descobrir. Multiplicando o cruzado, eu tenho ali 36 vezes x, que é 36x, 8 vezes 100, que agora é 800, tá bom? 800 divididos por 36, quanto que é isso? Aproximadamente 22,22%. E, por fim, a área da saúde. Na área da saúde é a mesma ideia, pessoal, ó, 36 vezes 100, 4 tem interesse na área da saúde, x é o que eu quero descobrir. Multiplico o cruzado, tenho 36x, é igual a 4 vezes 100, isso é 400 divididos por 36, que é aproximadamente 11,11%. Ficou fácil agora, né, pessoal? Tantas continhas repetidinhas, mas é para exercitar mesmo aí a regrinha de 3. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Na atividade 2, aqui, ó, que a professora fez agora, eu centralizei as respostas, tá bom? Então, isso é para vocês terem aí no slide como um dado para vocês. Então, tecnologia, docência, não decidiram em saúde, porque o não decidiram nós já realizamos anteriormente, tá bom? Então, continuando para a nossa atividade 3, no colégio que João estuda, há aula em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Observe os dados do gráfico. Então, vocês vão observar esse gráfico, que eu tenho representado noite, tarde, manhã, né? No caso aqui, manhã, tarde e noite, é o contrário ali. E, então, percebam que eu tenho quantidade de alunos e tenho período. Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho, tá bom? Nesse caso, olha só, manhã, tarde e noite. Então, vamos observar. Nesse caso, ó, com base nos dados, aparecem no gráfico a seguir. Então, percebam bem, tem que interpretar esse gráfico, tá bom? Determine quantos alunos frequentam o período da tarde. Percebam que não tem a quantidade de alunos que frequentam o período da tarde. Então, a professora agora vai dar um tempinho para vocês pensarem, analisarem esse gráfico. Analisem detalhadamente e tentem responder essa perguntinha ali para a professora. Então, vou dar um tempo e eu já volto para respondê-la.
E aí, qual que foi a resposta? Será que é 480 ou 475? Vamos observar aqui no gráfico com a professora. Então, à tarde, eu sei que estudam 40%. 40% está lá no túnel da tarde. De manhã, tem 35% dos alunos. Então, se eu somar essas duas porcentagens, eu tenho 75% dos alunos concentrados ali entre manhã e tarde. À noite, percebe? E à noite, quantos alunos que eu tenho em porcentagem? Eu tenho 25%, porque se eu tenho 75% manhã e tarde, eu pego os 100%, que é o total que eu posso chegar, e tiro os 75% que estudam manhã e tarde. Eu terei os que estudam à noite, tá bom? Então, à noite eu tenho 25%. Continuando aqui, eu tenho lá que 300 representa o quê? 25%. Por que representa 25%? Porque isso está lá no meu gráfico, tá bom? Eu tenho ali no gráfico que está representando ali os 25% que são o pessoal, que são quem? As pessoas que estudam à noite. Está lá no gráfico, tá? Continuando aqui, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quantas pessoas ali que estudam no turno da tarde. Porque eu só tenho porcentagem lá no gráfico. Eu quero saber quantas pessoas. Então, quantas pessoas representam 40%, tá bom? 300 representa 25. X representa 40%, tá bom? Então, multiplicando cruzado na regrinha de 3, eu tenho lá x vezes 25, 25x. 300 vezes 40 é 12.000. 12.000 divididos por 25, que estava multiplicando, passou dividindo. Quanto que dá isso? 480, tá bom? Então, a resposta é 480. Lembrando que a gente analisou primeiro a porcentagem, tá bom? Analisamos essa porcentagem para saber quanto que representava à noite, porque à noite nós tínhamos os dados numéricos ali de alunos, tá bom? Que são os 300. Então, achei que eles representam 25% e montei a regrinha de 3. Então, a resposta é 480, tá? Continuando aqui com a professora, vocês já ouviram falar aí da dengue, né? A dengue ela é um caso que está sendo muito levantado nos últimos anos, né? Tem dados históricos e no Paraná isso tem sido falado muito nos noticiários, tá bom? Então, para isso a professora trouxe aqui umas informações para vocês. Então, a dengue é uma doença febril, aguda sistêmica de origem viral, ó, viral. Nos últimos 50 anos, o número de casos de dengue no mundo tem aumentado dramaticamente, ou seja, tem aumentado bastante, tá bom? Ó, agora a professora trouxe aqui alguns dados reais para vocês aqui no estado do Paraná, tá bom? Então percebam essa tabela que a professora colocou aqui para vocês. Então, por data e o número de casos. Aqui no início de 2020, tá? Tinha 5.343 casos. Em fevereiro, o número de casos subiu para 14.697. Em março, foi para 44.441. Em abril, olha só o quanto que aumentou, foi para 102.427. E em maio, fechou ali com 157.418. Então, o que a professora quer que vocês façam nessa atividade? Além de observar essas informações, eu vou pedir para vocês montarem um gráfico em forma de coluna, em forma de barra, tá? Mas que tragam essas informações. Então, eu vou dar um tempo para vocês construírem esse gráfico aí. Eu já volto com ele construído para mostrar como é que ficou.
E aí, pessoal, o que vocês observaram? Conseguiram fazer? Vamos ver como que ficou esse gráfico. Então, olha só, percebam os dados aqui. Eu tenho lá, né, por mês, quanto que foi aumentando, e tenho aqui a quantidade, né, quando eu fiz o gráfico. Olha só, quando vocês olham o gráfico, fica muito claro que teve um aumento muito grande, não fica? Percebam como foi feito, como foi crescendo, 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 crescendo. Então, por isso que é importante vocês trabalharem a parte visual, vocês olharem a parte visual, tentarem interpretar, que às vezes você olhando ali na tabela não fica assim. Claro, você vai olhar pelo valor numérico, você vai olhar tudo esses dados certinho, mas nesse caso, quando você olha para o gráfico, você já consegue identificar que teve um grande aumento, não é verdade? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula. Na atividade 5, olha só. Dengue no Paraná, que a professora colocou o gráfico que nós construímos. Agora eu quero que vocês pensem um pouquinho. O que vocês observaram nesses dados? Né? Reflitam, escrevam aí, anotem o que vocês podem tirar, extrair desses dados. Façam esse exercício de interpretar o gráfico, tá bom? E também, qual que é o aumento de casos desde o início do ano de 2020. Qual que é o aumento? Será que foi um aumento muito grande? Será que aumentou pouco? Reflitam um pouco, façam esses cálculos, pensem aí um pouquinho, vejam como que vocês, né, podem analisar. Então, essa é a ideia do gráfico, analisem, tá bom? E nisso, na estatística, nós fazemos muito. E vejam que é legal analisar um gráfico, não é? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês e já volto aí com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram? O que vocês refletiram sobre esse gráfico? Percebam que o caso da dengue, ele está sendo muito falado e tem que observar algumas coisas. Como que vocês podem prevenir isso? Como que pode ser realizado essa, por exemplo, né, qual que é a prevenção que você tem que ter aí na sua casa, se cada um fizer o papel de vocês, né? Então, percebam que os cuidados, eles são todos muito necessários, né? E pode perceber que ele é viral também, nós estamos enfrentando aí uma pandemia, dentro da pandemia também, caso, né? E observam que para todos você tem que ter um cuidado. Né? E nesse caso da dengue também. O que ocasiona isso? Água parada, né? Então, observem em casa, percebam terrenos baldios, terrenos abandonados, né? No caso, que tratam, né? Que tem essa possibilidade. Então, tem que ter muito cuidado. Então, só refletindo um pouquinho aqui sobre o gráfico, o que nós temos aqui? É um considerável crescimento do aumento de casos, né? E por que será que aumentou desse jeito, né? Qual será? Falta de cuidado, clima? Tem um clima mais propício para isso? Tem um clima, né? Tem um clima mais propício. E quando chove, talvez será que isso aumenta o acúmulo ali de águas? Mas está chovendo muito ou não? Aqui no caso em Curitiba, a gente tem um grande índice, né? Até tem esses dados também que vocês podem pesquisar e observar. Mas os dados, por exemplo, lá no norte do Paraná, região de Paranavaí, a professora pesquisou, observou que lá tem bastante caso, o pessoal relata muito sobre isso. Então, tem regiões também do estado, regiões do país, que tem, né, por exemplo, região litorânea, então que pode ocasionar isso, tá bom? Então, tem que ter cuidado. Isso demonstra também que a gente também enfrenta outros problemas, não é verdade? E para calcular isso, como que eu faço, né? O que a gente estava querendo calcular mesmo? Aqui, ó, qual o aumento de casos desde o início do ano? Então, no início do ano, nós estávamos ali com 5.343 casos. E até maio, que foi os dados que a professora conseguiu trazer, era até 157, foi até ali 157.418 casos. Então, para a gente encontrar aqui o aumento de casos, a gente vai pegar lá essa quantidade total aqui até maio e vamos tirar ali a quantidade, certo? No começo do ano, para saber quanto que aumentou, tá bom? Então, vamos lá, 157.418 menos 5.343. Então, resolvendo essa conta, nós temos um aumento de 152.075. Então, percebam que aumentou bastante. Isso vem sido falado, mas ainda está aumentando, não é verdade? Então, vocês conhecem, comecem a cuidar, comecem a observar em casa um vasinho de flor, essas coisinhas, então. E a professora quis trazer isso para mostrar que nós trabalhamos muito com esses dados. Agora, na pandemia também, estamos trabalhando, tem inúmeros dados, inúmeras páginas que trazem a evolução e tratam sobre isso, tá bom? E não só a pandemia, né? Tem várias coisas, vários dados. Se vocês tiverem um tempinho, pesquisem, tá bom? Entrem lá, procurem relatórios, tem essas empresas governamentais, privadas, que tratam muito de dados estatísticos. Quem se interessa pela área, procura lá, que vale a pena. Quem sabe não seja uma futura profissão de vocês. E vou falar uma coisa para vocês, os estatísticos aí são muito valorizados, tá bom? Porque não é fácil não fazer esses relatórios. A professora garante isso para vocês. Então, interpretando aqui, o que nós estudamos hoje? Nós falamos de gráfico de barras e tabelas. O gráfico de barras também pode ser chamado de gráfico de colunas, não é isso? E o que nós vamos ver na próxima aula? Estudar gráfico de linhas e tabelas. Então, vocês vão continuar estudando. Esse conteúdo é muito gostoso, pessoal. Vocês vão estudar também conteúdo de gráfico de linhas. Agora, vocês vão olhar o gráfico por outro olhar. E também são casos que existem casos que vocês podem utilizar um gráfico específico para demonstrar melhor a situação, para ficar mais visual. Isso é muito... Quem entende bem no gráfico consegue perceber isso, tá bom? Então, a professora espera que vocês fiquem bem. Desejo, né, tudo de bom aí para vocês. Até a nossa próxima aula. Estudem. Hoje eu não deixei tarefa de casa, hein? Hoje eu fui boazinha. Então, até a nossa próxima aula.